Peças raras. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico e da comunicação, e hoje eu tenho uma dica especial para você que tem um tempo livre nesse feriado, no seu final de semana, na outra semana. Até o dia 21 deste mês de junho está acontecendo um especial de 10 anos da Mostra Ecofalante e tem 20 filmes que fizeram parte dessa história dos primeiros 10 anos da mostra. E para você saber um pouquinho sobre o que vai encontrar se for no site da Mostra Ecofalante, fizer o seu cadastro para ter acesso de graça a todos esses filmes, eu vou trazer aqui uma conversa que é o bastidor do podcast do Instituto Claro. Você pode ouvir no Instituto Claro, nas plataformas de podcast ou no site do Instituto Claro, só buscar aí Instituto Claro Mostra Ecofalante ou Instituto Claro e Paulo Artacho. Você vai ouvir uma entrevista, na verdade, sobre um debate que aconteceu na abertura da Mostra Ecofalante. Você vai ouvir o Paulo Artacho. Aqui um trechinho para você, só para ficar o gostinho e você correr depois para ouvir o podcast do Instituto Claro, que está muito importante, muito bacana, falando sobre o que temos de fazer para ainda mudar a rota em relação à emergência climática. A ciência já fez o seu papel de fazer cálculos sobre eventos climáticos extremos, previsões de aquecimento que estão sendo confirmadas com a realidade e assim por diante. Cabe aos políticos estruturarem políticas públicas que possam mudar o rumo do nosso desenvolvimento para um desenvolvimento sustentável. Para isso, a questão da comunicação é estratégica, porque, na verdade, a população efetivamente ainda não conseguiu acordar para a gravidade da crise climática e os impactos que isso já está tendo hoje e vai ter ainda mais com o agravamento do aquecimento global nas próximas décadas. Eu sou o professor Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da USP e trabalho há mais de 30 anos no painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, IPCC. Instituto Claro. Cidadania. Bom, então, lá no podcast do Instituto Claro, você vai ouvir a entrevista completa com o Paulo Artacho e também uma participação do diretor da Mostra Ecofalante, o Chico Guariba. E aqui, especialmente para você, os bastidores com a entrevista, o papo completo que eu tive com o Chico Guariba, para que você conheça um pouco melhor o que vai encontrar no site da Mostra Ecofalante e para você que já está aí assistindo aos filmes, saber como é que eles foram escolhidos e qual a importância desse movimento todo, tá bom? É isso. Fique então com os bastidores desta entrevista que eu fiz para o canal de Cidadania do Instituto Claro. Assim, a gente vai ter uma conversa, depois eu possivelmente vou conversar com o Paulo Artacho também, ou com alguém da mesa, para complementar como o nosso foco é cidadania, né? Então a gente, de repente, vai tratar um pouco mais da conferência de Estocolmo, da Rio 92 também com alguém da mesa, tá bom? O Paulo é grande amigo, ele é quase carteirinha da Ecofalante. Ele é um dos principais cientistas do Brasil, está no IPCC e tal, então ele é o cara ideal para falar. E ele é fã também da questão do uso do cinema para divulgação científica, para toda essa discussão, para mobilização social. Então ele conhece bem esse processo, ele já escreveu para a Ecofalante várias vezes, textos, fez webinários, participou de mesas, é o cara ideal. Para completar um pouco a visão dos cientistas sobre o cinema, que isso é legal. Começando assim, justamente por esse ponto que você falou, da importância de usar a arte e, no caso, os filmes, para conscientizar as pessoas. Como é que ao longo desse tempo da mostra você percebe que ela foi e é importante para mudar a consciência das pessoas em relação
A gente falava em mudanças climáticas, hoje emergências climáticas. Bom, a Ecofalante é uma organização da sociedade civil criada em 2003, voltada para a educação e para o desenvolvimento sustentável. Nós começamos produzindo documentários socioambientais para as TVs públicas, para as TVs educativas, e com o desenvolvimento desse trabalho a gente teve um grande intercâmbio nacional e internacional, e a gente acabou descobrindo uma produção de cinema, que a gente chama de cinema socioambiental, né, que virou pauta no cinema a partir do século XXI, com a democratização do acesso às câmeras digitais. Então, eles viam uma produção, um boom de produções de filmes que discutem questões do nosso dia a dia, questões que se relacionam às questões socioambientais de maneira geral. Daí surgiu a ideia, quando a gente percebeu esse boom de produções, surgiu a ideia da gente criar a Mostra Ecofalante de Cinema aqui em São Paulo, mas não como mais uma mostra de cinema. A gente criou como uma plataforma de informação e conhecimento para, através do audiovisual, debater os problemas contemporâneos. A mostra, já desde a sua origem, tem essa preocupação de não ser só entretenimento, ser cultura, educação e cidadania. E a gente criou a base dela é uma curadoria muito forte, é uma pesquisa muito grande. A gente pesquisa nos principais festivais de cinema do mundo, né, Cannes, Sundance, Ridge, Festival de Berlim, cataloga em torno de 2.000 filmes por ano e começa um processo de curadoria, de seleção de filmes, para a gente chegar entre os 40 ou 50 melhores filmes do mundo que tratam de questões socioambientais. E os filmes são selecionados, importante salientar, por conta também da linguagem. Não basta ser o tema ser importante, né? O filme tem que ser bom, efetivamente. Ele tem que ter uma linguagem que envolva o espectador, que domine toda a magia do cinema, né? Então, isso é muito importante para ter também um aspecto lúdico nos filmes para atingir o maior número de pessoas possível. E além dos filmes, vocês têm também, por exemplo, uma mesa importante. E por que a escolha dos temas dessa mesa? Por que falar dos 50 anos da Conferência de Estocolmo e dos 30 anos da Rio 92 na abertura da mostra? Além da questão da seleção e da curadoria de filmes, né, que a gente faz, que é muito forte, um outro aspecto, que eu diria que é um DNA da Mostra Ecofalante, é promover o debate sempre das questões envolvidas nos filmes. Então, a gente sempre, quando propicia os filmes, a gente propicia também um debate selecionado, com participação de cientistas, acadêmicos e da população em geral, da sociedade civil organizada. Nesse ano, nesse especial da Semana do Meio Ambiente, a gente está trazendo 20 dos melhores filmes já produzidos no mundo sobre questões socioambientais. Então, havia, evidentemente, uma vontade muito grande de debater cada um dos filmes, porque cada temática é muito importante, né, abordada por esses filmes. A gente já fez isso anteriormente, presencialmente. Agora a gente está levando esses filmes para o Brasil inteiro, né? Está dando essa oportunidade do Brasil, né, se atualizar. Estamos aí no momento de uma efeméride, né, que é a questão realmente dos 50 anos da Conferência de Estocolmo e também da apresentação do relatório Meadows, que pela primeira vez coloca a questão dos limites do crescimento. Também estamos com uns 30 anos da Conferência de 92 no Rio. E o que a gente percebe é que existe uma importância muito grande, né, dessas conferências, porque elas acabam trazendo realmente a ciência, né, os resultados da ciência para a população. Elas são um grande foco de debate, de trazer para orientar os governos, orientar as empresas, trazer as informações científicas importantes. Então, daí surgiu a ideia realmente da gente fazer um tema macro, né? Essa discussão da importância da ciência, importância das conferências, montar uma mesa que propicie esse debate, né? No momento que existe muito ataque à ciência, né? Então, é um momento realmente da gente reafirmar a importância das conferências e da ciência como um todo. Esse é o intuito principal desse debate master da mostra do especial na Semana do Meio Ambiente. E o curioso é que mesmo países como o Brasil, que tem vantagens estratégicas gigantescas na questão das mudanças climáticas, continua não se aproveitando espertamente, né, das vantagens estratégicas que a gente tem. Por que eu digo isso? Porque 44% das nossas emissões de gás de efeito estufa é através do desmatamento. Bom, não tem outro país que tenha a oportunidade de reduzir 44% das suas emissões de uma maneira rápida, barata,
fácil e com todas as cartas na mão, como a gente tem hoje, se a gente efetivamente tiver um governo que promova um desenvolvimento através dos interesses da população, e não o interesse de agricultores da região amazônica como um todo. Nessa seleção, a gente está homenageando também um glaciologista, tem um filme que é muito importante, O Céu e a Geleira, né? Que é um filme importante sobre os primeiros passos da ciência na tentativa de identificar as raízes e as causas das mudanças climáticas, né? Então, um filme importantíssimo, do Luc Jacquet, né, que é um diretor também muito importante, que já ganhou o Oscar com A Marcha dos Pinguins. É um filme interessantíssimo, com imagens de arquivo primorosas. Os estudos começam em 1957 e vão até hoje, dos glaciologistas. A importância dessa ciência é muito bacana. Maravilha. O que mais que você acha importante destacar em relação às temáticas que estão envolvidas na mostra desse ano, assim, que você destaca dos filmes, enfim, mais um ou dois títulos ou temas que você considere que sejam a marca desse ano de 2022? Eu acho que nessa edição, esses 20 filmes que a gente está trazendo são todos imperdíveis. Mas eu destaco alguns filmes que são importantíssimos pelas temáticas. A Conspiração da Lâmpada, um filme que pela primeira vez trouxe a questão da obsolescência programada. É um filme muito interessante, um filme europeu, que discute essa questão da obsolescência programada nas empresas, né? A coisa evoluiu, é interessante isso, porque a coisa evoluiu. Já tem legislações que tentam coibir esse tipo de instrução. E esse filme contribuiu bastante para essa mobilização da sociedade e mudança da legislação. Outro filme que eu acho que é fundamental nessa mostra é o filme de abertura, um dos filmes de abertura, o Era Uma Vez na Floresta, do Luc Jacquet também, que trata da questão da biodiversidade, né, da importância da biodiversidade de maneira maravilhosa, como é que funciona uma floresta tropical, quais são as implicações e como é que ela está ameaçada. Hoje, todas essas florestas tropicais estão extremamente ameaçadas, inclusive no Brasil. Então, um filme primoroso para a gente observar e a gente entender a importância da floresta. Outro filme que eu acho que é fundamental é o Mais que Mel, que trata também da importância das abelhas como polinizadoras, né, para a sociedade humana. As abelhas estão passando por um momento muito difícil por conta do uso de agrotóxicos, né, no mundo, e, no entanto, é engraçado, porque elas são fundamentais para polinizar e gerar alimentação, os alimentos. Tinha até uma frase do Einstein que dizia que se as abelhas morressem, em 4 anos a humanidade acabaria também. Então, dada a importância das abelhas, eu acho que é fundamental esse filme. Por fim, eu destacaria também um filme que é o Trash, de Pra Onde Vai o Nosso Lixo. Uma mega produção, com Jeremy Irons, e talvez seja o filme até hoje que melhor retrata a questão do consumo e da questão dos resíduos. É uma mega produção, trata disso mundialmente, né? E traz os problemas dos oceanos, plástico, todas essas questões que estão muito presentes aí na nossa vida e estão na pauta constante a partir de agora da humanidade. Perfeito, Chico. Por fim, se você quiser fazer um convite mesmo... Eu acho interessante que a Mostra Ecofalante começou em 2012, né? Então ela está fazendo 11 anos. E eu queria destacar que, na verdade, foi o projeto de cinema que mais cresceu no Brasil ao longo desses últimos 10 anos. A gente começou pequenininho, em 3 cinemas da cidade de São Paulo, com um público de seleto de 3.000 pessoas, e no último ano presencial a gente já tinha tido, em 2019, mais de 80.000 pessoas participando da mostra e 20.000 pessoas participando de debates, né? Então acho que a mostra tem esse link importante de trazer questões e temas, né, que estão no dia a dia das pessoas. Então a ciência, a questão da emergência climática, tudo isso, o interesse é constante, é crescente pela população. Cada vez mais está se sentindo os efeitos disso. Então a gente traz esses filmes que trazem luz sobre esses temas e por isso que a mostra está crescendo muito. Então isso é uma característica. Na pandemia, inclusive, a gente passou de mais de 200.000 pessoas e a gente usou a pandemia ao favor da mostra, ao favor da população, no sentido que a gente fez por streaming e a gente atingiu 1.800 municípios do Brasil. Isso é uma coisa fantástica do ponto de vista de como a mostra realmente atingiu e tem interesse pela mostra no Brasil inteiro. Uma outra coisa que eu queria destacar é que a mostra, na verdade, por essas características dela ser uma plataforma, né, ela tem um trabalho educacional muito grande.
Então, a gente tem um programa Ecofalante Universidades, que a mostra acontece ao longo de um mês, tem itinerâncias, mas tem o programa Ecofalante Universidades, que leva não só as universidades, mas também as escolas, né, uma programação forte de 160 filmes, né, e que está presente já através de uma plataforma de streaming educacional. Temos mais de 4 mil professores de 150 universidades usando audiovisual, né, nas suas aulas, usando audiovisual como ferramenta educativa. Isso é muito interessante. A gente tem já características de professores usando individualmente, professores, as universidades realizando mostras e mini-mostras temáticas, a gente tem disciplinas com os nossos conteúdos em várias universidades e agora também temos muitos projetos de extensão com os nossos conteúdos nas universidades. Então, isso é um processo interessantíssimo, está explodindo do ponto de vista do uso do audiovisual, através com essa curadoria de filmes da Ecofalante. Então, isso é um trabalho importante, eu diria que é tão importante quanto a mostra, né? É um trabalho de formação do público, atualização dos professores, né? E realmente, porque o cinema tem uma coisa muito fantástica, a gente tem ouvido depoimentos dos professores, né? Em universidades que usam os nossos filmes no primeiro ano básico, para todos os seus alunos. E é interessante, por exemplo, um aluno de engenharia não ia ler um texto de sociologia, mas, no entanto, quando ele vê um filme, aquele filme tem a capacidade de iluminá-lo, né? Trazer outros aspectos que ele normalmente não perceberia. Então, é importante a gente já está fazendo esse trabalho há praticamente 10 anos, né? Um trabalho de formação muito interessante. A gente já tem algumas gerações de alunos, de profissionais que receberam muito conhecimento através dos filmes da Ecofalante nessa parceria com as universidades. E, Chico, para quem quiser, os professores individualmente, que quiserem utilizar, qual que é o caminho? Faz um cadastro, vai no site da mostra, fica disponível ao longo do ano, é só nesse período da mostra? Como é que funciona para quem quiser utilizar esses filmes ao longo das suas aulas? Bom, o programa Ecofalante Universidades, então, está funcionando fortemente para o Brasil inteiro, né? É gratuito, isso é muito importante. O professor se cadastra na nossa plataforma, que é a Ecofalante Play, tem o seu cadastro aprovado, ele vai ter acesso a uma quantidade em torno de 160 filmes, vai chegar a 200 filmes até o fim do ano. Tem a oportunidade de assistir, de solicitar uma sessão, assistir o filme na sua casa, se interessar, se informar. O professor tem a capacidade, através dessa plataforma, de se atualizar. São muitos filmes, com muitas temáticas. E depois ele pode também pedir uma sessão para um trabalho coletivo, né? Um trabalho educacional. Então ele também recebe uma senha, pode disponibilizar isso ao vivo na sala de aula, online, ou pode passar essa senha para os seus alunos, né, que daí fazem um cadastro, assistem os filmes em casa, e depois o professor tem um relatório de quantos alunos assistiu, pode cobrar, você entende? Há todo um trabalho de organização das informações para que o projeto tenha esse retorno, né, de quantidade, de qualidade dos filmes e do uso pelos professores e pela universidade. Chico, eu pensando aqui como público e até como estudante, quando tinha audiovisual na escola, né, a gente tinha que ficar preso num momento específico da aula, tal, e muitas vezes tinha-se a impressão de que aquele professor ou professora estava matando a aula ao passar um filme. E tendo essa possibilidade de cada um ver no seu tempo, que é o que as ferramentas digitais permitem hoje, a gente muda esse conceito também, né? A pessoa vai encontrar o seu momento para assistir e depois discutir em sala de aula, tudo. Então acho que é um outro foco que também valoriza esse uso do audiovisual na educação, né? Quer dizer, a gente não tem mais essa sensação, quer dizer, cada um encontra o seu momento para assistir, né, Chico? Mas esses filmes internacionais e trabalhados, já não, é uma segunda fase de cinema ambiental, como se diria, que antigamente ele era só militante, ele era ruim de linguagem. Hoje não, os filmes têm uma linguagem, eles têm um interesse, têm um forte embasamento científico. Então, quando o aluno assiste, ele já vai fazer a conexão de que realmente não é mais para matar a aula. Tem uma quantidade excessiva de informação, né, de possibilidades de articulação em temas transversais ou em temas específicos. Um filme como Trash, de Pra Onde Vai o Nosso Lixo,
além de fazer parte do dia a dia de qualquer pessoa, ele pode ser usado por qualquer disciplina do ponto de vista matemática, química, física. Todas as disciplinas podem usar um filme como esse, né, como base para desenvolver. Isso é um novo momento da educação, né? Quando você passa só disciplina, só a questão, o aluno não vê conexão com o seu dia a dia. E quando você pega um filme desse, você consegue fazer sentido, estudar todas as matérias em função, com base num filme como esse. Então, acho que isso também é um novo momento do documentário, um novo momento da ciência, né, estando presente nesses filmes de qualidade. Muito obrigado, Chico. Adorei a conversa e vou ficar aqui atento a toda a programação e realmente utilizar como ferramenta de educação, que eu acho que vai ser um ganho e tanto. Agradeço a sua atenção. E vamos ter a mostra em fim de julho, né? Maravilha. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Um abração. Prazer, viu? Um abraço. Valeu. O lixo é uma extensão do ser humano. Você é aquilo que você joga fora. O que a gente pensa para os nossos futuros, nossos filhos? O planeta fica. Quem vai sofrer as consequências somos nós.